Alô, caríssimos! Vamos à nossa live aí do nosso treinamento Pulso Forte. Enquanto você vai chegando aí, a gente tá aí num cenário novo aqui, enquanto a galera vai chegando aí. Então deixa eu dar as boas-vindas a todos que estão entrando aí. Deixa eu acertar as coisas aqui, tudo certinho. Deixa eu ver aqui, iniciar. Beleza, estamos começando aí às 8 horas em ponto. Fico muito feliz que você esteja aqui comigo. Hoje, o primeiro dia do nosso treinamento Pulso Forte. Eu sou o Dr. Thiago Barros e eu fico muito feliz que você esteja aqui comigo. E o que é o treinamento Pulso Forte, né? A gente tem até aqui, eu deixei algumas coisas que a gente vai falar hoje. Hoje, essa primeira live é uma live para falar com você a respeito da primeira aula do treinamento Pulso Forte, que já está no ar, né? Então você entra lá em www.pulsoforte.com e lá, só você rolar a tela que vai estar a aula 1. Que treinamento Pulso Forte é esse? O que é isso? Esse treinamento é um treinamento com o objetivo de treinar médicos e acadêmicos de medicina a aprender a ler e interpretar o eletrocardiograma de verdade de uma vez por todas. Então, chegou a hora de perder o medo da eletrocardiografia e de conseguir fazer tudo que é fundamental aí quanto à eletrocardiografia. E qual que é a questão? A questão é que muita gente passa o dia a dia, muita gente passa pela faculdade e aí acaba vendo a realidade. Porque às vezes a realidade é um pouco diferente do padrão que a gente vê dentro da faculdade ou logo assim que a gente se forma, né? E o eletrocardiograma, você vai ver que ele está presente basicamente em tudo que você vai fazer, né? Então, se você vai monitorizar um paciente numa emergência, numa terapia intensiva, numa enfermaria, pré-operatório, pós-operatório, vigilância dos pacientes, tudo isso você precisa de avaliar o eletro do paciente, fora as instabilidades dos pacientes que você vai ter. Porque o paciente ele pode ficar instável. E aí, à medida que ele fica instável, é fundamental você avaliar alguma alteração eletrocardiográfica que ele possa ter. E o que a gente vê, né? Qual que é a realidade? O que é o não dito? A realidade é que isso não é ensinado para você. A realidade é que você tem no máximo 1 ou 2 aulas de eletro na faculdade. Pra você ter uma ideia, eu até falo isso no treinamento, né? Pulso Forte. No meu mestrado, eu vi que o tempo médio de ensino da eletrocardiografia ao longo da graduação de medicina, que são 6 anos, é de aproximadamente 15 minutos. Então, é muito pouco. Isso no grande centro, no sudeste. Imagina nos rincões aí do Brasil, imagina em locais onde não tem essa estrutura que a gente tem aqui e ainda mais nas demais outras áreas. Eu estou falando do curso de medicina, né? E aí acaba que em 1 ou 2 aulas, em 15 minutos, não é possível você saber toda a eletrocardiografia. Mas você vai encontrar aqueles pacientes que estão infartados, aqueles pacientes que estão apresentando alguma arritmia, alguma desordem do ritmo cardíaco, paciente que tem fibrilação atrial, paciente com infarto, paciente com flutter, taxupra, bloqueio de ramo, bloqueio atrioventricular, implanta marcapasso, não implanta, descoagula, não, o que você faz? Tudo isso você precisa saber. Não é só o diagnóstico sim é importante, só que só o diagnóstico não é capaz de fazer você mudar a sua conduta. A sua conduta muda à medida que você tem ideia do que você está fazendo e à medida que você sabe como manejar de acordo com o conhecimento que você já teve sobre aquilo. Porque senão
acaba que você vai terceirizando isso. Isso é muito comum. Como é que isso é terceirizado? Geralmente isso é terceirizado para o médico da UTI ou para o médico lá da cardiologia, eventualmente quando tem alguns dos serviços, né, para o médico lá da arritmia. E acaba que você tem que ir lá com o pires na mão, né, pedir ajuda, e os outros colegas, eles sabem que você não sabe. E fica cada vez mais claro que você sabe menos. E que você não se diferencia dos outros, e que você é mais um. E que você é aquele lá, aquele povo lá que não sabe nada. Então chegou a hora de mudar isso. Chegou a hora de mudar o jogo, virar o jogo. E a hora de mudar e virar o jogo é agora. E por isso a gente está aqui no treinamento Pulso Forte. E nessa primeira aula, e aliás, para quem que é o treinamento, vamos começar falando disso, né? Para quem que é o treinamento Pulso Forte? O treinamento Pulso Forte é para médicos e estudantes de medicina com o objetivo de aprender a ensinar como que você vai estudar eletrocardiografia. Qual é a melhor forma de você estudar eletrocardiografia? Qual é a forma que vai fazer você não ser mais um? Ou então, você ficar lá, aqui tem alguns livros de eletro aqui. E certamente, muitos dos que estão aqui com a gente já tentaram estudar por livros. E aí, tu vai lá e fica cada vez mais complexo, porque esses livros são baseados em conhecimentos matemáticos e físicos. Mas o que você quer de fato é aprender as arritmias. Mas até você chegar lá, você tem que ter uma base. E para ter essa base, é 1 litro de diazepam e Rivotril para você poder ler aquilo. E aí você vai estudando, até que chega uma hora que já está 5 capítulos estudando, não tem nada de eletro no livro. Não é assim? Até que chega uma hora que o que aparece de eletro no livro é o quê? O cálculo do tão temido eixo elétrico. Aí você, beleza, vai aparecer um elétron aqui e tal, aí tem a parada de eixo, e aí fica cada vez mais complexo, você quer saber? Você joga tudo pro alto e desiste. Só que aí você volta pro plantão e você vê que você precisa daquilo. E aí a todo momento você vai postergando isso. E aí na aula 1 eu falo um pouco sobre isso e aprofundo um pouco mais sobre isso e falo sobre uma arritmia lá, que é a taquicardia paroxística supraventricular por reentrada nodal. Caraca, esse nome é muito complexo, né? Realmente é. É um nome muito complexo. Mas na aula eu falo com mais exatidão e com mais detalhes sobre essa arritmia. E o que eu sugiro que você faça? Eu sugiro que você não demore. Terminando a live aqui, cara, que tu assista lá a aula 1 logo. Anota tudo. O treinamento Pulso Forte vai acontecer de 3 a 7 de maio. Ou seja, começa hoje e vai até o dia 7. Então, de hoje até o dia 7, você pode assistir às aulas quantas vezes você quiser, a hora que você quiser. A aula não é essa que a gente está fazendo aqui no Instagram, não. Aqui no Instagram é só a live que a gente está fazendo para que você vá lá para a aula no link que está lá na minha bio ou que está lá no grupo do Telegram. Que grupo do Telegram é esse? É que eu estou mandando algumas coisas também para um grupo do Telegram, para quem está inscrito no treinamento. Para que é esse grupo no Telegram? É mais um ponto de contato para a gente estar junto, para a gente estar perto, para a gente poder interagir. Mas, quando você faz a sua inscrição, e aonde que faz a inscrição? Em www.pulsoforte.com. Você entra lá, tem um campo de nome e e-mail, tá? Aí você bota lá seu nome e seu e-mail, e lá já, você desce a tela um pouquinho mais, já vai ter a aula 1 para você poder assistir, tá? Por que é bom você se inscrever e botar o seu e-mail lá? Porque quem já participou de algum treinamento meu sabe que eu sempre dou muito mais do que eu prometo, né? Então eu estou prometendo essa questão da gente estudar eletro juntos, né? Mas eu sempre dou muito mais do que eu prometo. Então, tem várias coisas que eu vou mandar para você por e-mail. Então, cara, cadastra teu e-mail lá que você vai receber, tá certo?
E aí, logo depois que você faz a inscrição, aparece assim, ó, se você quiser, você pode entrar no grupo do Telegram também, para você receber algumas comunicações, algumas coisas. Aí, se você não tem o Telegram, você baixa o Telegram no teu telefone. Ah, doutor, mas por que você não faz no WhatsApp? É porque no WhatsApp cabem apenas 256 pessoas por grupo. E no Telegram é infinito. A gente faz um grupo só, aí cabe todo mundo lá. Ah, mas eu não tenho Telegram. Aí o que você faz? Você instala o raio do Telegram no telefone. Ah, mas eu não quero. Tá bom, quem vai perder é você. Tudo bem. Entendeu? Não tem essa. A questão é, quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá uma desculpa. Então vai lá, coloca o Telegram e entra para estar junto com a gente. Antes de começar a live aqui agora, eu avisei a galera, ó, tô entrando ao vivo, vambora, já avisei. Então, tem muita gente que não está aqui com a gente, mas que se tivesse visto a mensagem do Telegram, iria estar aqui. E fora os links, tudo que a gente vai mandando lá também. Então, por que eu estou dando esses avisos? Estou dando esses avisos porque você que está aqui comigo, é possível que tenha pessoas que estão aqui que não estão inscritos ainda. Então, se você não está inscrito, se você é médico ou estudante de medicina, isso é para você. Agora, não, eu sou de outra área, eu sou enfermeiro, eu sou veterinário, eu sou fisioterapeuta, eu posso participar? Olha, eu não vou proibir você de participar, mas o evento ele foi desenvolvido para médicos e estudantes de medicina, tá bom? Eu já fiz outros eventos que aí o objetivo eram profissionais de saúde. Esse não, esse é um evento específico para médicos e estudantes de medicina. E aí, o que eu falo nessa primeira aula? Eu falo um montão de coisa. E tem muita gente que até me mandou depois uma mensagem, falou, doutor, é muito conteúdo, é muita coisa que você fala lá na aula. Pois é. Por isso, tu não pode perder. Tu tem que ir lá, vai com um papel e caneta na mão, escreve tudo, assina tudo, coloca tudo que você precisa saber, porque certamente, em algum momento desse ano, tenho dúvida, você trabalha em algum hospital que tenha emergência, ou que tenha enfermaria, ou unidade de terapia intensiva, certamente você vai encontrar essa arritmia, que é a taquicardia paroxística supraventricular por reentrada nodal. É uma doença extremamente prevalente. E eu falo bastante sobre essa arritmia, porque existem arritmias que são muito comuns em pacientes que já têm doença estrutural no coração. Mas essa arritmia é uma doença que geralmente e habitualmente acontecem em corações estruturalmente normais. Estruturalmente normais. Aqui, ó. Habitualmente acontecem em corações estruturalmente normais. Como assim? Tem algumas arritmias que acontecem no coração em virtude do coração ter mecanismos que favorecem aquela arritmia. Mas essa arritmia, não. Mesmo pacientes com coração estruturalmente normal, e habitualmente é assim. Então me dá um exemplo de um paciente com coração estruturalmente normal. Paciente jovem, criança, grávida, jovens. Quando a gente pensa em doença do coração, a gente pensa naquele paciente, no paciente mais velhinho, no gordinho, no hipertenso, no tabagista, no diabético, não é assim? O dislipidêmico. Esse é o escopo dos pacientes com doença coronariana, que é o velho, gordo, que fuma, hipertenso, diabético, que tem histórico familiar positivo. Ora, se chega um cara desse com uma dor torácica, tu já sabe que esse cara está infartando. A chance dele estar infartando, olha o termo técnico, a probabilidade pré-teste desse paciente ser um paciente com uma dor torácica e essa dor torácica ser de origem coronariana é alta. Ao passo que essa arritmia que a gente fala na aula 1 do treinamento pulso forte, habitualmente
acontece em corações estruturalmente normais. E olha que loucura! Uma arritmia e, portanto, uma alteração do ritmo do coração. As pessoas têm dúvidas. O que é arritmia? A arritmia é qualquer doença que gera uma alteração no ritmo do coração. Isso é uma arritmia. Também pode ser chamado de disritmia, mas arritmia é o mais comum, arritmia. Então, quando o paciente ele tem alguma arritmia, geralmente isso acontece por alguma causa. No caso, essa taquiarritmia, e portanto é uma arritmia que o coração bate rápido, daí taquiarritmia, é uma taquiarritmia que acontece em pacientes com coração estruturalmente normal. Então, é possível sim um paciente jovem chegar na emergência e estar tendo isso. É possível sim uma gestante, gestação não é doença, né? A gente não ouve isso. Não, gestação não é doença. De fato, gestação não é doença. Então, a mulher é extremamente saudável a ponto de estar gestante. Pode ter isso? Pode. Essa é uma arritmia que habitualmente acontecem em corações estruturalmente normais. E o que acontece basicamente nessa arritmia? Ela é muito esquisita. Ela é muito esquisita porque ela faz com que o coração bata muito rápido, muito rápido. E o coração, como a gente sabe, tem 4 cavidades. 2 que estão na parte de cima, que são os átrios, átrio direito e átrio esquerdo, e 2 que estão embaixo. É isso daqui, ó. Então, tem 2 que estão na parte de cima, que são os átrios, e 2 que estão na parte de baixo, que são os ventrículos. Essa arritmia acontece na parte de cima do coração, acima do nó atrioventricular. Toda arritmia que acontece acima da região do nó atrioventricular, a gente chama de supraventricular. E por que a gente chama de supraventricular e não chama atrial? Porque é o seguinte, existem arritmias nas regiões supraventriculares, existem várias arritmias que a gente consegue localizá-las pela estrutura que está gerando a arritmia. Ora, quando a estrutura que está gerando a arritmia é o ventrículo, a gente chama isso de uma arritmia ventricular. Quando a estrutura que está gerando a arritmia é alguma região acima do nó atrioventricular, e portanto do ventrículo, a gente chama de região supraventricular. E todas as taquicardias que acontecem na região supraventricular são chamadas de taquisupra. Só que essa daqui que a gente está falando na aula, a taquicardia paroxística supraventricular por entrada nodal, ela é uma arritmia diferente. Por que ela é diferente? Ela é diferente primeiro por causa do nome, porque apesar de haver várias arritmias que acontecem na região supraventricular, ela é famosa por ser chamada de taquisupra. Então, apesar de a fibrilação atrial ser uma arritmia que acontece na região supraventricular, apesar do flutter atrial ser uma arritmia que acontece na região supraventricular, apesar da taquicardia juncional ser uma arritmia que acontece na região supraventricular, apenas essa daqui, a taquicardia paroxística supraventricular por entrada nodal, é chamada de taquisupra. Então, para os íntimos, essa arritmia é chamada de taquisupra. Mas entenda que toda taquicardia que acontece acima do nó atrioventricular é uma taquisupra. Só que, se você chegar no hospital, encontrar alguém e falar, o paciente fez uma taquisupra, ele vai estar pensando nessa arritmia aqui, na taquicardia paroxística supraventricular por entrada nodal. Porque ela é famosa por ser conhecida como taquisupra, apesar de haver outras arritmias que geram alterações na região supraventricular. Entenderam o que eu falei? Não é só essa taquisupra por entrada nodal que acontece na região supraventricular. Existem outras, mas ela é conhecida como taquisupra.
Não deveria, mas ela é conhecida assim, por ser chamada de taquissúpra. Então a primeira coisa é quanto ao nome, é uma taquicardia. E se é uma taquicardia, a frequência do coração ela bate acima de 100 batimentos por minuto. Toda vez que o coração bate acima de 100 batimentos por minuto, a gente chama isso de taquicardia. Ela é paroxística. O que é isso de ser paroxística? Ela vem em surtos e remissões. Então o paciente pode estar muito bem e do nada aparece a taquissúpra. Ele chega no PS, chega no pronto-socorro, chega na emergência, não tem mais nada. Roda o eletro lá, está normal. O paciente não sente nada. Por quê? Porque quando ele estava sentindo, ele estava tendo surto. Aí, de repente, ele demorou 20 minutos, meia hora, uma hora para chegar no hospital. Quando chega lá, até rodar o eletro, até fazer, já sumiu. Por quê? Por conta do paroxismo, porque ela acontece em surtos e remissões. Eventualmente, ela acontece e dura mais tempo. Quando ela dura mais tempo, aí não tem jeito. Aí você roda o eletro, você consegue ver a característica dessa arritmia, você vai ver o padrão eletrocardiográfico. Mas, doutor, então como é que você faz para diagnosticar se você olhou o eletro e não está com arritmia? Não tem como saber. Você vai ter ideia, talvez possa ter sido uma taquissúpra que sumiu. Pode? Pode. Mas você nunca vai saber, com certeza. Eventualmente, o paciente está fazendo um Holter. O que é um Holter? Um Holter é um eletro de 24 horas. E aí o paciente fala que está tendo... senti uma palpitação, aí quando eu cheguei lá no hospital não tinha mais nada. Aí quando você vai ver lá no Holter, estava pipocando lá a taquissúpra em alguns minutos lá, ficou rodando a taquissúpra lá. Então é uma taquicardia que acontece em paroxismos, ou seja, em surtos e remissões, daí taquicardia paroxística. Ela é supraventricular. Ora, se ela é supraventricular, isso significa que o estímulo de contração dos ventrículos ele é muito rápido. Por quê? Porque o estímulo elétrico, quando ele passa pelo nosso coração, ele passa por vias de condução que são vias rápidas, são fios. Então, é a mesma coisa que você bota o dedo na tomada, quando você bota o dedo na tomada, você sente logo o choque. Por quê? Porque ali tem um fio. Você bota o dedo no fio, você toma um choque imediatamente. Agora, se eu botar o dedo na parede, eu não sinto choque. Por quê? Porque a parede não conduz a eletricidade com facilidade. Mas se aqui tivesse um fio desencapado, logo que eu encostasse, eu ia sentir o choque. Ora, o átrio do nosso paciente, ele é do tamanho aqui, isso aqui é o tamanho do átrio. O átrio é bem pequenininho. Então, deixa eu fazer um desenho aqui. Depois a gente volta aqui para essa folhinha aqui, ó. Deixa eu pegar aqui uma folhinha para a gente fazer um desenho. Ó, o átrio do paciente, desenhar um coração aqui, ó. Faz de conta que isso aqui é um coração partido ao meio, ó. Ó, aqui é o átrio direito, aqui é o ventrículo direito, aqui é o átrio esquerdo, aqui é o ventrículo esquerdo. Tá dando para ver direitinho aí? Ó, então, ó, aqui é o átrio direito. Vou fazer assim, ó, que aí a cor fica melhor. Olha os desenhos do Davi aqui, ó. O Davi fica pegando as coisas aqui, fica desenhando. Átrio direito, átrio esquerdo. Muito bem. O nó átrio ventricular, ele fica aqui, ó, entre o átrio e o ventrículo. E existem feixes, que a gente chama de feixes internodais. Eles ficam aqui. Olha, essa região aqui, que eu estou desenhando, que parece grande, é desse tamanhinho aqui. É bem pequenininho. Aqui eu fiz em grande aumento, para ficar fácil de você enxergar. Mas esse aqui é bem pequenininho. Ora, o fio que passa, ele está passando ali no meio. Ou seja, isso daqui, o fio está passando aqui, ó. Ora, se o fio está passando ali, em qualquer região que eu encostar aqui, eu vou estar perto do fio.
Então, se eu encostar perto do fio, eu tomo choque. Ou seja, a condução elétrica é rápida. Na região supraventricular, a condução elétrica é rápida. Ora, se a condução elétrica é rápida, como é que eu vejo condução elétrica no elétron? Ora, eu vejo condução elétrica pelo estímulo que eu vejo no papel. Um deles é o quê? É aquele padrão que a gente chama de QRS, que representa a batida do coração. É a batida do coração. Cada batida do coração é um QRS. Ora, se para que haja esse estímulo do coração, cada batida do coração, isso está acontecendo de uma forma rápida, então o papel do elétron vai fazer rapidinho. Por quê? Porque a condução está sendo rápida. Se a condução é muito rápida, ora, o fio está tudo muito pertinho, o estímulo vai ser rápido e a condução e a marcação no papel também vai ser rápida. E, portanto, o meu QRS ele vai ser bem rápido. Ou seja, o papel logo vai fazer uma incursão no papel. O meu QRS ele vai ser curtinho, fininho. Só que eu não falo curto, fino no eletrocardiografês. No eletrocardiografês, eu falo que o meu QRS ele é estreito. Isso. Então vamos voltar lá para o nosso papelzinho. Então, ó, ataque supracorrental nodal é uma arritmia de QRS estreito. Por que o QRS é estreito? O QRS é estreito porque essa arritmia não está acontecendo na região supraventricular. Se é na região supraventricular, está tudo muito pertinho do fio. Se está perto do fio, em qualquer lugar vai haver a condução elétrica. A condução elétrica vai ser muito rápida. O QRS ele é estreito. Então, ela é uma taquicardia, ela é paroxística, portanto, acontece em surtos e remissões. Ela é supraventricular, portanto, o QRS é estreito. E ela acontece por uma reentrada. Nossa, minha garganta secou. Sabe quando você fala e seca a garganta? Tô sem água aqui. Pedi pra alguém trazer água pra mim. Vamos trazer água pra mim. E ela acontece na região supraventricular por uma reentrada nodal. Que nodal é esse? Não sei se de reentrada nodal. É um nó atrioventricular. Ele fica reentrando no nó atrioventricular. Então, o estímulo, ele faz com que o nó atrioventricular está aqui. Aí tem um fio chegando até ele. Depois um fio para sair dele. O estímulo chega, aí fica reentrando aqui. E depois ele desce. Só que cada volta que ele faz no nó atrioventricular, ele fez uma volta, desceu o estímulo para o ventrículo, sobe para o átrio. Desceu para o ventrículo, sobe para o átrio. Desceu para o ventrículo, sobe para o átrio. Fica a todo momento fazendo isso. Desce para o ventrículo, sobe para o átrio. Desce para o ventrículo, sobe para o átrio. Desce para o ventrículo, sobe para o átrio. E isso faz com que essa arritmia seja muito esquisita. Porque normalmente, o que acontece no nosso coração? O átrio funciona primeiro, aí depois o ventrículo funciona, jogando sangue para o átrio, que funciona, que joga sangue para o ventrículo, e aí fica nessa. Átrio primeiro, depois ventrículo, depois átrio, depois ventrículo, depois átrio, depois... A vida toda fica assim. Só que nessa arritmia, como está havendo uma reentrada no nó atrioventricular, quase que imediatamente do estímulo rodar e descer para o ventrículo, ele já sobe para o átrio. Isso que é esquisito dessa arritmia. Então, ao invés de acontecer átrio e depois ventrículo, nessa arritmia acontece ventrículo, quase que imediatamente ao átrio. Ventrículo, átrio. Ventrículo, átrio.
ventrículo, átrio. E por que eu estou falando isso? Porque normalmente o estímulo elétrico do nosso coração, a gente tem um padrão assim, ó, que é a onda P, que é o estímulo do átrio, o QRS, que é o estímulo do ventrículo, e depois a onda T. O normal é isso. Primeiro haver o estímulo do átrio, depois o estímulo do ventrículo. Nessa arritmia, o que acontece é haver primeiro o estímulo do ventrículo e depois vem o estímulo do átrio, que é uma onda P que a gente chama de onda P retrógrada, ou P', assim ó, P', P com apóstrofe. E isso é muito esquisito dessa arritmia. E o que diferencia, eu falo isso na aula também, o que diferencia essa arritmia da fibrilação atrial? Primeiro, que a fibrilação atrial acontece de forma irregular. Essa arritmia acontece de forma regular. Na fibrilação atrial, a gente não tem onda P. Ou seja, não existe contração atrial, despolarização atrial na fibrilação atrial. Mas no ataque supra acontece, e acontece ao contrário. Ao invés de ser átrio e ventrículo, é ventrículo depois átrio. Então aqui, ó, no ataque supra, comparando com a fibrilação atrial, primeiro é quanto ao ritmo. O ritmo no ataque supra, ele é regular. Então a distância entre uma batida e outra é sempre a mesma. A distância é sempre igualzinha. Se você for medir a distância entre uma batida e outra, você vai medir lá no eletro do paciente, você vai medir assim, ó, essa distância comparada com essa, comparada com essa, comparada com essa. Sempre as distâncias entre as batidas do coração vão ser sempre iguais no ataque supra. E na fibrilação atrial? Não. Na fibrilação atrial, ela está pertinho, depois fica longe, aí fica pertinho, aí fica longe. Fica muito diferente a distância entre uma e outra, ou seja, elas ficam irregulares. Então, a fibrilação atrial, inclusive, né, é uma arritmia. Das arritmias sustentadas, é aquela que causa ritmo irregular, mais comum de causar, a arritmia sustentada mais comum de causar ritmo irregular, é a fibrilação atrial. E a ataque supra? Não, ela é regular. Então a primeira coisa que diferencia uma fibrilação atrial de uma ataque supra é que a ataque supra ela é regular e a fibrilação atrial ela é irregular. A onda P na fibrilação atrial não existe. Ora, se não tem contração atrial na fibrilação atrial, não vai haver onda P. Porque a fibrilação atrial, um dos critérios de fibrilação atrial é ela ter a ausência de onda P, é não haver contração atrial. Porque o átrio ele fica fibrilando, então ele não contrai. Então não existe onda P. Ao passo que na ataque supra por reentrada nodal, a onda P a gente chama de onda P retrógrada. A onda P ela vem depois do QRS. E a despolarização atrial na ataque supra ela é retrógrada, ou seja, ela é de baixo para cima. E na fibrilação atrial nem existe. Muito bem. Então, outra coisa que eu falei também na aula lá é que o sinal clínico mais comum dessa arritmia é o batimento de fúrcula. O que é isso? Muito comum esse sinal clínico nessa arritmia. Você pode chegar no pronto atendimento e o paciente vai falar: doutor, eu senti uma palpitação, o coração estava batendo no pescoço aqui, ó, parecia que meu coração estava batendo no pescoço. Isso chama-se batimento de fúrcula. E batimento de fúrcula é um sinal muito específico da ataque supra por reentrada nodal. Outras arritmias podem causar isso? Podem. Porém, habitualmente, quando o paciente descreve isso, o batimento de fúrcula, cara, procura, porque existe uma grande chance de ser uma ataque supra por reentrada nodal. Tá? É um sinal clínico muito comum, por isso que eu botei muito comum e não mais comum. É um sinal clínico muito comum, é o batimento de fúrcula. Olha aqui, ó. Batimento de fúrcula. Fúrcula. Batimento de fúrcula. Muito bem. O batimento de fúrcula, então, você viu uma taquicardia com batimento de fúrcula, cara, a chance de ser um ataque supra por reentrada nodal é muito alta. Tem uma alta chance de ser um ataque supra por reentrada nodal.
Tá bom, doutor? Tá, e daí? Como é que trata isso? Eu falo lá na aula também que você pode fazer manobras não farmacológicas e manobras farmacológicas para você poder reverter essa arritmia. Manobras não farmacológicas são aquelas que dependem de estímulo vagal, né? São aquelas manobras vagais. Existem vários tipos de manobras vagais. Compressão de seio carotídeo, manobra de Valsalva. O que é manobra de Valsalva? Manobra de Valsalva é aumentar a pressão intraabdominal com a glote fechada. Como é que você explica isso para o paciente? Você falando de fazer força como se fosse cagar, como se fosse fazer cocô sem fazer. Você manda fazer... Isso é manobra de Valsalva. Quando o paciente faz isso, ele subitamente aumenta a pressão intraabdominal e a pressão intratorácica, e isso dá meio que um reset no coração, aumentando subitamente o retorno venoso, e aí isso pode interromper a arritmia. É uma forma de você estimular o 10º par craniano, que é o nervo vago. Outra forma de você fazer isso, e é muito comum na balada, o que o pessoal faz para estimular o 10º par craniano na balada? Você já deve ter visto, ou já deve ter ouvido falar. O cara bota o dedo na garganta. Por quê? Quando você bota o dedo na garganta, o paciente faz o quê? Vomita. E o reflexo de vômito é um estímulo vagal. É por isso que quando o cara vomita, ele fala, meu Deus, estou meio tonto e tal. Aí, de repente, ele vai voltando, tô novo. Por quê? Ele bradicardiza e depois ele volta. Isso é um estímulo vagal. Tem a manobra de Valsalva modificada também. A manobra de Valsalva modificada é você fazer essa manobra de Valsalva, mas o que você faz? Você manda o paciente pegar uma seringa de 20 e assoprar a seringa pelo local onde você coloca o bisel. Então faz conta que você vai aspirar do lado de cá. Aqui você aspira e aqui sai o remédio. Aqui, ó, onde sai o remédio, você manda ele assoprar para empurrar o êmbolo ao contrário. Durante 15 segundos. Então você vai fazer 11, 12, 13, 14, 15. Quando der 15 segundos, você deita o paciente e faz ele ficar em Trendelenburg. Essa é a manobra de Valsalva modificada. A manobra de Valsalva modificada aumenta a chance de você reverter ataque subaracnoide entrado nodal. Entenda que essas são manobras não farmacológicas de reversão dessa arritmia. E lembra, isso aqui você vai fazer em paciente com coração estruturalmente normal. Não é todo paciente que você vai chegar lá de cara fazendo medicação. E eu já adianto, inclusive eu falo na aula lá, a principal medicação para retirar essa arritmia é a adenosina. A adenosina, o que ela faz? Ela vai bloquear o nó AV. Ora, se você bloquear o nó AV, não vai haver reentrada atrioventricular. Ele vai resetar o nó AV. Só que o que acontece? O que acontece é que na grande maior parte das vezes que é feita a adenosina e não dá certo, por que não dá certo? Não dá certo porque fazem errado. Eu já ouvi várias vezes, doutor, dilui para quanto a adenosina? Não, não dilui a adenosina. A adenosina não se dilui. A adenosina você faz imediatamente em bolos. Tem que saber fazer a adenosina. A adenosina você tem que fazer em um vaso calibroso. E você tem que fazer com aquela torneirinha. Por quê? Porque a meia-vida da adenosina dura poucos segundos. Geralmente 3 segundos. Então, em 3 segundos, você tem que chegar com a adenosina do braço até o coração do paciente, ele fazer efeito no nó atrioventricular para que acabe o efeito. Isso tem que acontecer em 3 segundos. Por isso que não faz sentido. Você vai lá, pega a adenosina para você poder colocar no braço do paciente. Aí, ô fulano, pega lá o soro para mim. Não é o de 500, não, é o de 1000. Não, esse aí é o glicosado, tá na gaveta, pega lá no carrinho pra mim, pega lá no carrinho. Já viu isso? A adenosina já acabou há muito tempo.
Aí o cara vai lá, traz o soro, depois disso tudo, já ter feito a medicação, nem fez efeito nenhum. Ah, não, achei que o fulano na UTI. Não, já fiz adenosina e não deu certo. Não tá super retronodal, porque eu fiz adenosina e não reverteu. Esse cara fez adenosina? Não fez, entendeu? A adenosina tem que ser feita de forma correta. Então o que você tem que fazer? Ah, não, doutor, dilui para 100? Dilui para 10? Não! Você não dilui a adenosina. Você vai, em uma seringa, você vai ter aspirado, por exemplo, na primeira dose são 6 miligramas. Uma ampola, você vai aspirar uma ampola de adenosina. Aspirou, tá nessa seringa aqui. Na outra seringa, você vai aspirar 20 ml de soro ou de água destilada. Aí o que você vai fazer? Você vai ter a torneirinha lá. A torneirinha tá lá, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. A torneirinha tá aqui, ó. Aí, ó. Aqui tá a adenosina, aqui tá o soro. O que você vai fazer? Virou a torneirinha, vira a torneirinha e faz o soro. É assim. É feito imediato. É assim que você tem que fazer. Por que você não pode fazer de outra forma? Porque senão vai acabar o efeito da adenosina. E é por isso, inclusive, que você pode fazer a adenosina em ambiente de enfermaria. As pessoas têm medo. Por quê? Porque geralmente, quando você faz a adenosina, você bloqueia o nó ventricular. Então o paciente está lá. Aí aqui você administra a adenosina. Aqui, ó. Já viu isso? Já viu administrar a adenosina? O cara lá, tá lá. Aí aqui você administra a adenosina. Quando você administra a adenosina, vai fazer o efeito no nó ventricular. Vai bloquear o nó ventricular. Então nenhum estímulo vai passar por ali. Aí vai de repente, você pronto, o cara morreu. Meu Deus, ele morreu. Não, não morreu não. A meia vida, lembra? 3 a 5 segundos. Ninguém morre por causa de 3 a 5 segundos. Aí de repente, aí volta ao normal. Só que aqui, quem que morre? Você, que está fazendo a adenosina. Geralmente é assim, né? O cara tá, fez a adenosina. Meu Deus, volta. Aí volta o paciente. Dá um medinho fazer isso. Por isso que geralmente o pessoal não gosta de fazer em ambiente de enfermaria a adenosina quando o paciente está fazendo taxupra. Geralmente o pessoal gosta de monitorizar ou no box de emergência ou na UTI para poder fazer. Mas virtualmente, tu pode fazer isso na enfermaria sem problema algum. Eu já fiz na enfermaria, não houve problema algum. O paciente voltou e está tudo bem. Está tudo bem. Você roda o eletro, depois você vê que está tudo certo, que já reverteu a arritmia do paciente. Lembrando também, outra coisa que é importante, a adenosina, você tem que avisar o paciente que você vai fazer a medicação. Você não vai simplesmente fazer a medicação. Tem que avisar, olha, e o relato no livro, se você for ler, eles dizem lá que é uma medicação que tem uma sensação de morte iminente. Olha que loucura. Você vai falar com o paciente, você vai ter uma sensação de morte iminente. Mas o cara está sentindo um desconforto tão grande, mas tão grande, que quando você fala que você vai fazer um remédio que vai melhorar aquilo, ele fala, doutor, faz logo isso. Aí depois ele fala, doutor, aquele remédio que você fez, eu senti um troço esquisito, ruim, depois eu voltei. A sensação ruim é isso daqui, ó. É isso. O paciente, ele recebe, aí volta. Beleza, resolve. Então, essa arritmia, ela é possível ser feita medicação tratamento não farmacológico, poder tirar o paciente da arritmia, que são essas manobras vagais que eu falei, valsalva, compressão de seio carotídeo, imersão facial em gelo, isso geralmente a gente faz em criança, né, em bebezinho. Imersão facial em gelo, que é uma das formas de se fazer estímulo vagal também. Reflexo de vômito, valsalva modificada. Tudo isso são manobras não farmacológicas de tirar o paciente da taxupra. Sugiro que você tente reverter sempre com manobras não farmacológicas. Por quê? Porque se der alguma coisa errada, aliás, se der certo, ótimo, tu não precisa fazer remédio. E se não der certo, aí beleza, tu vai lá e faz
a adenosina. Aí você pode fazer uma ampola, né, que é 6 miligramas. Se não der certo, você faz 12 miligramas. Se não der certo, mais 12 miligramas. Geralmente, logo na primeira dose, fazendo certinho, conforme a gente conversou aqui, geralmente reverte essa arritmia, tá? Por que eu estou falando isso? Porque eu tinha até um professor, né, lá no Laranjeiras, lá no Instituto Nacional de Cardiologia de Laranjeiras, onde eu fiz residência, que ele falava assim, cara, Taxupra por reentrada nodal, não tem erro, não tem erro. Se você fez a adenosina e não reverteu, duas possibilidades. Ou você fez errado a adenosina, ou o seu diagnóstico estava errado. Não era Taxupra, era outra coisa e você achou que era Taxupra. Por quê? Porque vai reverter com Taxupra, ele dizia isso, né? É óbvio, tem situações que não revertem e tal, mas 99% das vezes, cara, você fez a adenosina e é Taxupra, vai reverter. É simples assim, tá? Enfim, estamos aqui há 45 minutos falando sobre a taquicardia por reentrada nodal e não dá mole, assiste a aula 1 do treinamento Pulso Forte, porque eu te falo um montão de coisa e te falo essas coisas que eu estou te falando aqui lá na aula com mais detalhes e tal, com mais profundidade. Só que preste atenção, só te falar isso não te ajuda, porque só te dá conhecimento, só te dá o texto, só te falar o que está no livro não te ajuda. Por quê? Porque isso não é suficiente. Porque isso não vai fazer você salvar a vida das pessoas. Por quê? Porque nem sempre está igual no livro. Na prática do dia a dia, não é bonitinho, tudo certinho. E se o paciente tem uma mama grande? E se o paciente está estressado? E se a família lá chegou lá de voadora contra o hospital e o paciente está tendo aquilo? Muda o contexto, muda. A realidade é um pouco diferente do mundo bonitinho que você vê no livro. Só saber o que está no livro, só saber os conceitos, só saber isso que eu estou falando para você, não é suficiente para que você tenha uma atenção e você aborde os pacientes da forma correta. Existe uma metodologia para que você estude a eletrocardiografia e isso fique em um lugar que não seja apenas você ter o conhecimento de B com A é Bá, B com A é Bá. Só que eu e você sabemos que na medicina nem sempre se você juntar o B com A vai dar Bá. Por quê? Porque às vezes o paciente tem anomalias, às vezes o paciente tem outras situações que estão em associação, tem outras alterações que estão juntas no quadro clínico e aí você fica na dúvida, e agora? Será que é isso mesmo? E nessa hora, você estudar sozinho, ou você não ter uma metodologia, ou você não saber de fato o que é importante, você não vai saber abordar os pacientes da forma correta. E aí você volta ao mesmo estágio. Você tem o conhecimento, mas aquilo não pode ser usado na prática. Por quê? Porque aquilo se desvirtua da prática. Não tem relação com a prática do dia a dia. Eventualmente isso acontece. Isso não é incomum acontecer. Existe uma forma de você estudar a eletrocardiografia que vai ser muito mais ou muito além do que simplesmente decorar uma meia dúzia de critérios eletrocardiográficos que estão lá no livro. E é sobre isso que eu quero falar com você e é sobre isso que eu abordo um pouco mais nessa primeira aula do treinamento Pulso Forte. Tu tem que assistir, tu não pode dar mole. Por quê? Porque eu vou mostrar para você que existe uma forma de você aprender isso sem que fique a decoreba, sem que fique algo distante da realidade, algo que tenha a ver com a prática do dia a dia, que é o que de fato você vai ver quando você estiver lá numa emergência, quando você estiver lá numa unidade de terapia intensiva,
quando você estiver na enfermaria, só você e o paciente, ou então os olhares dos familiares para você. E aí, doutor? E aí, doutora? É isso mesmo? O que eu tenho que fazer agora? Eu vou ficar bem ou não? O meu pai vai ficar bem ou não? Como é que você vai cartear? Qual é a forma de você cartear e a forma correta de você cuidar e tratar os pacientes? É sobre isso que eu falo na primeira aula do treinamento Pulso Forte. Então, tu não pode perder. Tu tem que assistir. Então, como é que você tem que fazer para você assistir essa primeira aula do treinamento Pulso Forte? Você vai entrar lá em www.pulsoforte.com. Se você não está inscrito, você vai clicar lá, tem lá um campo para você botar seu nome e seu e-mail, você se inscreve. Logo abaixo já vai ter lá a aula 1. Aí você assiste a aula 1 e vai anotando tudo isso que a gente está falando. Todos os dias durante essa semana, de 3 a 7 de maio, às 8 horas da noite, vai rolar uma live como essa que a gente fez hoje, tá? E a gente vai discutir um pouco mais sobre aquilo que a gente viu na aula. Hoje tem a aula 1, na quarta-feira vai ter a aula 2 e na sexta-feira vai ter a aula 3. E todo dia à noite, às 8 horas da noite, vai rolar uma live, igual a gente está fazendo aqui, para a gente poder discutir, a gente poder falar um pouquinho mais. Amanhã tem live novamente, às 8 horas da noite. Mas a aula 1 está no ar e tu tem que assistir. Se tu não está inscrito, tu tem que estar inscrito. Quando você se inscrever, vai até perguntar se tu quer participar ou não do grupo do Telegram. Se você quiser participar, participa lá. Entra lá, baixa o Telegram. Ah, eu não tenho. Pô, baixa o Telegram. Ah, mas eu não quero. Tá bom, tu vai ficar sem. Quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá uma desculpa. Então não dá desculpa, dá um jeito. Faz acontecer. Chegou a hora de deixar de lado essas coisas que têm atrapalhado você a aprender a eletrocardiografia. Chegou a hora de deixar de lado aquilo que faz com que você seja um médico medíocre. Um médico que todo é doutor falando. Não. Chegou a hora de você ser de verdade um médico pulso forte. Um médico que sabe o que está fazendo. Um médico que maneja os pacientes com conhecimento correto e sabe aonde que você vai chegar no paciente. E o que fazer, tendo tudo ou não tendo nada no teu hospital. Tendo toda a estrutura ou tendo pouca estrutura. Você fazer a diferença. A sua equipe ficando tranquila de sabendo que tem você lá. Porque você detém o conhecimento. E um conhecimento que outros não têm. Ou seja, algo que vai diferenciar você dos outros. Tem gente que se diferencia com MBA, tem gente que se diferencia com residência, tem gente que se diferencia com mestrado, doutorado. Mas a questão é, a eletrocardiografia é algo que certamente vai diferenciar você independente de onde você trabalha. Independente de qual especialidade você siga. Em algum momento da sua vida ou da sua carreira, você vai precisar abordar pacientes que têm eletrocardiograma. E a hora é essa. Chegou a hora. A oportunidade é essa. E às vezes as oportunidades chegam e a gente deixa passar. Mas eu tenho certeza que você não vai deixar passar essa oportunidade. Então, vai lá em www.pulsoforte.com, faz a sua inscrição, assiste a aula 1, se liga no seu e-mail também, né? A gente está mandando e-mails para você. Então, toda vez que eu mandar um e-mail, tu abre o e-mail. Por que eu falo isso? Porque você tem que fazer com que o seu servidor de e-mail entenda que os e-mails que eu estou mandando para você são e-mails válidos e que não é vírus, nem spam, nem nada disso. Muita gente, o e-mail da aula 1 foi para o spam. Aí mandaram, doutor, mas eu não recebi ainda, meu Deus, cadê? Porque eu já fui avisando, né? Assim que a gente botou no ar, de manhã, eu não recebi ainda não. Aí o cara, procura lá na tua caixa de spam. Por quê? Como é que você faz para fazer com que a sua caixa de e-mail não interprete os e-mails que eu mando para você como spam? É só você abrir algum e-mail que vem lá de DR, Thiago Barros. Porque quando você abre algum e-mail que eu te mando, você está sinalizando para o seu servidor de e-mail que as mensagens que eu estou mandando para você são boas.
Então, toda vez que receber algum e-mail vindo daquela caixa de e-mail que eu estou mandando, que é o meu, ele vai interpretar aquilo como sendo um bom e-mail e vai mandar para sua caixa de entrada, você vai ver. Porque não é só link que eu estou mandando para vocês, é link, é presente, um montão de coisa. Então, cadastre o seu e-mail lá, faz a sua inscrição, pulsoforte.com, a hora é agora de você aprender a estudar eletrocardiograma, tá? Então, essa live vai ficar gravada, eu vou deixar aqui no IGTV, beleza? E se liga que todos os dias, de 3 a 7 de maio, às 8 horas da noite, vai rolar uma live como essa, e a aula 1 já está no ar. Então vai lá e assiste, é rapidinho, mas tem muito conteúdo, muitas coisas boas para você. Beleza, caríssimos? Então tira um print aí da tela agora, aproveita, tira um print e depois me marca lá, @TrTiagoBarros, para eu saber que você estava aqui comigo na live. Então tira um print aí da tela, tira um print aí, não, vou fazer uma cara de... isso, tira um print. E aí depois você bota nos seus stories. Quando eu falo isso, tem um montão de gente que vai lá, tira o print e me manda a foto. Não quero que você me mande a foto. Eu quero que você me marque. Então, o que é marcar? Você vai publicar nos stories e aí bota assim, @DrTiagoBarros. Aí vai aparecer minha fotinho. Aí você clica naquela fotinha. Isso vai aparecer no meu Instagram. Aí eu vou poder repostar você, tá bom? Então, tira um print da tela, me marca lá, @DrTiagoBarros, que aí eu vou repostar todo mundo que marcar, para eu saber que você estava aqui comigo na live. Beleza, caríssimos? Então, um grande abraço a todos, assiste a aula 1 lá e eu conto com vocês no nosso treinamento Pulso Forte. Valeu? Tranquilo? Show? Então tá certo. Caríssimos, um grande abraço!